Boa noite! A paz do Senhor a todos os irmãos, é com uma grande honra e com uma grande alegria que nós estamos aqui mais uma sexta-feira para vos servir, para trazer o louvor do Senhor, para trazer às vossas casas esta alegria de podermos servir ao nosso Deus. Amém. Se puderes, fecha os olhos aí em tua casa. Obrigada, Deus, por esta noite, Senhor. Obrigada pelas nossas vidas, Pai. Obrigada, Senhor, por podermos te servir, Senhor. É uma honra, Pai. Nós podemos estar diante de Ti, Senhor. Nós, pessoas que, Senhor, que não éramos capazes, Deus, não tínhamos nada para Te entregar. E através do Teu Filho amado, nós hoje podemos prestar louvor, Senhor, honra e glória, Pai. Te pedimos, Senhor, que Tu possas vir abençoar cada casa, Senhor. Cada pessoa, Senhor, cada família, Senhor, que está a assistir, Pai, que possas, Senhor, quebrantar os seus corações, Pai, trazer, Senhor, a verdadeira razão pela qual nós Te servimos, nós Te amamos e nós nos entregamos por inteiro a Ti, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Faz em nós, Senhor, a Tua obra, faz em nós o Teu querer, porque sabemos, Pai, que podemos confiar em Ti totalmente, Senhor, e podemos nos entregar, Senhor, diante de Ti, Senhor, com toda a confiança, com toda a esperança e com toda a fé que Tu farás, Deus, aquilo que Tu prometeste, Pai, em nome de Jesus. Te entregamos este louvor a Ti, Senhor, que possa ser, Senhor, um som agradável aos Teus ouvidos, Deus, e que possa, Senhor, vir a libertar, Senhor, os corações que ainda estão cativos ao pecado, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Entregamos todas as coisas nas Tuas mãos, porque sabemos, Deus, que Tu podes todas as coisas, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém. 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 Forte, Tu és grande em poder, já venceste, triunfaste, conquistaste o poder da morte. Tu és santo, Tu és forte, Tu és grande em poder, já venceste, conquistaste o poder da morte. Aleluia, vamos celebrar. Aleluia, Seu nome exaltar. Tu és santo, Tu és forte, Tu és grande em poder, já venceste, triunfaste, conquistaste o poder da morte. Aleluia, vamos celebrar. Aleluia, Seu nome exaltar. Aleluia, vamos celebrar. Aleluia, Seu nome exaltar. Tu és santo. Amém, Deus. Obrigada, Deus, porque Te reconhecemos como aquele Senhor que é santo, que é o nosso Salvador, que é o nosso Supremo Pastor, que é aquele Senhor que nos traz a esperança, que abre o caminho para nós passarmos, que foi aquele que trouxe à nossa vida a fé, o confiar naquilo que nós não vemos, Pai, mas confiarmos, Senhor, que Tu és o Deus, Senhor Todo-Poderoso, que fazes, Senhor, o sobrenatural acontecer sobre a nossa vida, Deus. Senhor, realmente, Pai, hoje, Senhor, eu quero Te entregar o meu coração totalmente, porque reconheço, Pai, que sou, Senhor, totalmente dependente, Senhor, do Teu favor. É verdade. Senhor, do Teu amor, Pai. Senhor, só Tu nos podes sustentar, Senhor. Só Tu podes, Senhor, fortalecer, Senhor, o nosso coração, Senhor. Só Tu podes fortalecer, Senhor, as nossas mãos cansadas, Pai, os nossos pés cansados, Deus. És Tu, Senhor, que nos fazes levantar os nossos olhos para os céus, Pai, e ter, Senhor, a esperança na glória, Pai.
Senhor, alcança cada coração, Pai. Que haja, Senhor, o mesmo Espírito, Senhor, enquanto nós louvamos, Senhor, que nós possamos sentir, Deus, que Tu estás connosco, Pai. Não algo, Senhor, como arrepiar, Senhor, como, Senhor, um toque, mas sentirmos, Pai, dentro de nós, Pai, dentro do nosso coração, com toda a certeza da Tua existência, Pai, que Tu estás connosco, Senhor, através do poder da Tua palavra, que prometes que jamais nos irás abandonar, Senhor. Nós confiamos em Ti hoje, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória ao Teu santo nome, Deus. Te amo, Pai. Todo o meu coração, Senhor. Jesus, eu te amo. De coração, e com minha alma em toda parte do meu ser. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. De coração, com minha alma em toda parte do meu ser. Pois Tu és Jesus, pois Tu és a razão do meu viver, e pra sempre eu vivo pra Te adorar. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. De coração, com minha alma em toda parte do meu ser. Pois Tu és a razão do meu viver, e pra sempre eu vivo pra Te adorar. Pois Tu és a razão do meu viver, e pra sempre eu vivo pra Te adorar. E pra sempre eu vivo pra Te adorar. Sim. Pra sempre eu vivo pra Te adorar. Amém. Que este seja o desejo do nosso coração, é amar a Jesus para todo o sempre e cada vez mais, que nós possamos melhorar a cada dia, ter essa vontade de querer mudar, porque quando o nosso coração deixar de querer mudar e achar que somos perfeitos, esse é um dos sinais de quanto nós precisamos de Deus, porque a Bíblia diz que Jesus era humilde e que Jesus serviu a todos
Esse é o nosso supremo exemplo. Nós temos que ser humildes e nós temos de chegar a Deus todos os dias da nossa vida, até àquele dia em que nós vamos contemplar a sua glória, estar diante dele, nos prostrarmos diante dele, ouvirmos a sua voz audivelmente, e que este seja o nosso desejo hoje, para que quando Jesus voltar, nós não sejamos obrigados a prostrar-nos diante dele, mas que nós possamos fazer isso hoje. Amém. Com toda a confiança, dizer: Senhor, eis-me aqui, eis aqui o meu coração, Tu és realmente a razão pela qual eu louvo, pela qual eu sou alegre, pela qual eu tenho esperança, pela qual eu sou luz no mundo. A verdadeira razão sempre foi Jesus Cristo e sempre será. Isso não vai mudar. Por isso fica já a seguir com a palavra de Deus. Um grande beijinho aqui de casa e até já. Até já. Já. Boa noite, irmãos. Eu espero que esteja tudo bem com vocês e antes de nós prosseguirmos para a palavra, eu gostaria de orar. Se tu puderes, fecha os teus olhos aí em casa. Obrigada, Deus, por esta noite, Senhor. Obrigada pela tua palavra, Senhor, porque ela liberta, Senhor, a nossa má conduta, Senhor. Liberta-nos, Deus, dos maus pensamentos, Senhor, dos maus sentimentos de coração, Senhor. Liberta-nos, Deus, das nossas más obras, Senhor. Senhor, te agradecemos, Pai, porque nós podemos ler, podemos conhecer-te, Deus, através da tua palavra e podemos conhecer também o teu poder, Senhor, através da mesma, Pai. Senhor, te peço, Pai, que tu possas, Senhor, vir a cuidar de cada um de nós, Senhor, que está, Senhor, a assistir hoje, Senhor, à tua palavra, Deus, que tu possas, Deus, libertar os seus corações de toda incredulidade, Senhor, de tudo aquilo que nos impede de entender, Deus, aquilo que tu queres falar connosco, Pai. Senhor, abençoa cada casa, Senhor, cada família, Senhor, cada pessoa, Senhor, que está, Senhor, a assistir, Deus, para que possa, Senhor, haver, Pai, a tua paz sobre as suas casas, Senhor. Também possa, Senhor, haver o teu amor, Senhor, que possa haver, Senhor, este arder, Senhor, de coração, Pai, esta dependência de Ti, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, Pai. Senhor, usa a minha boca, Deus, para poder, Senhor, trazer a mensagem que Tu queres que eu traga hoje, Pai. Senhor, ajuda-me, Senhor, a transmiti-la, Pai, da melhor maneira possível, Senhor, para que ela possa ser entendida, Senhor, e guardada nos corações, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Afasta de nós, Senhor, toda a dúvida, Senhor, afasta de nós, Pai, tudo aquilo, Senhor, que vem trazer, Senhor, nevoeiro aos nossos olhos, Deus, afasta de nós, Pai, os pensamentos contrários aos Teus e que realmente nós possamos ser, Senhor, lavados e purificados, Deus, pela Tua palavra, pelo Teu sangue, Senhor, aceitando, Deus, os Teus mandamentos, Pai, aquilo que Tu queres que nós façamos, Pai, no dia de hoje e para toda a nossa vida, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Eu hoje gostaria de falar da prova de amor que Abraão teve com Deus. Abraão enfrentou vários testes na sua vida, várias provas na sua vida com Deus, no seu caminhar com Deus. E eu quero relembrar alguns desses testes para que nós possamos ter este conhecimento, esta lembrança e também isso possa trazer o peso da fé de Abraão às nossas vidas. E o primeiro teste que Abraão enfrentou na sua caminhada com Deus foi o teste da família. Quando Deus ordenou a Abraão que ele saísse da sua parentela, que ele saísse do meio da sua família para uma terra desconhecida. E Abraão foi aprovado, porque foi exatamente isso que ele fez. Ele saiu da sua terra, da sua parentela e caminhou em fé para uma terra desconhecida. E nós podemos ver este facto, nós podemos ler em Gênesis 11, 27 e em Gênesis 12, 5, quando Abraão saiu da sua casa, quando Abraão saiu do meio da sua família. No teste da fome, e neste teste Abraão fracassou porque duvidou de Deus e desceu para o Egito para buscar ajuda. E nós podemos ver esse teste em Gênesis 12, 10 e 13, 4. Se tu quiseres em casa, podes apontar para mais tarde, poderes ler e poderes meditar sobre esta palavra.
O terceiro teste foi o teste da comunhão, quando Abraão deixou que Ló escolhesse primeiro a direção da terra para ele e os seus pastores seguirem. Ele deixou que Ló escolhesse para que lado ele queria seguir com os seus pastores, porque estava a haver muita confusão com os bens de Abraão e com os bens de Ló. Havia muitas ovelhas, havia muito gado e eles não conseguiam estar os dois na mesma terra, no mesmo lugar. Então Abraão cedeu a escolha a Ló, a primeira escolha que foi feita foi por Ló e ele foi aprovado no teste da comunhão. O quarto teste foi o teste da luta, quando Abraão derrotou os reis que raptaram o seu sobrinho Ló. E nós podemos ver esse teste da comunhão em Gênesis 13, 5 ao 18 e o teste da luta em Gênesis 14, 1 ao 16. O quinto teste foi o teste da riqueza, quando Abraão disse não às riquezas de Sodoma. E nós podemos ler sobre este teste em Gênesis 14, do 17 ao 24. O sexto teste foi o teste da paciência. Abraão fracassou neste teste por causa da pressão que Sara estava a fazer para ter um filho. Ele fracassou porque ele duvidou da promessa que Deus lhe tinha dado e ele foi pela pressão de Sara e escolheu ter um filho com Agar, com medo, com receio que não conseguisse ter um filho com Sara, um herdeiro legítimo. E nós podemos ler esta passagem em Gênesis 16, do 1 ao 16. E o último teste, e este teste é o que eu quero falar mais hoje, e não vou conseguir falar sobre ele no total, mas vou tentar trazer aquilo que Deus também trouxe ao meu coração, foi o teste do seu maior amor. Foi o teste em que Deus pediu aquilo que mais Abraão amava, o seu filho, o seu único filho, Isaque. Podemos ver e ler sobre esse teste em Gênesis 22, do 1 ao 19. Mas antes de lermos, eu gostava de trazer discernimento também às nossas mentes, aos nossos corações, também para que nós possamos entender que nem todas as situações difíceis que nós passamos na nossa vida, elas são testes de Deus. Às vezes sofremos por causa do nosso próprio pecado, da nossa própria má conduta, mas as provas enviadas por Deus, e essa é uma certeza que nós devemos ter dentro do nosso coração, são para o nosso bem. Vamos ler em Tiago 1, 2, 4, que fala sobre isso. Se puderes abrir em tua casa, Tiago, capítulo 1, versículo 2 até ao 4, diz assim: Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o facto de passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. E o 4. E a perseverança deve ter a ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma. Então nós podemos ver que, através da palavra de Deus, aquilo que Deus coloca sobre as nossas vidas como prova, como teste, serve para o nosso próprio bem, para que nós possamos ser aperfeiçoados, para que nós possamos chegar cada vez mais a Deus e sermos dependentes desse Deus. E nós temos que saber distinguir a prova da tentação. As tentações vêm pelo os desejos pecaminosos que estão dentro de nós. E nós podemos ver isso em Tiago 1,12, um bocadinho mais à frente, onde nós estávamos a ler, até ao 16, que diz assim: Feliz é o homem que suporta a provação com perseverança, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Quando tentado, ninguém deve dizer sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e seduzido por seu próprio desejo. Então nós podemos ver que há uma diferença sobre os testes, sobre a provação de Deus e as tentações que nós temos neste mundo. E as provações, elas não vêm do pecado, elas vêm do nosso Senhor Jesus, Senhor Deus. As tentações são usadas pelo diabo para desvendar o pior que está dentro de nós, ou para revelar o pior que nós temos. E as provações, pelo contrário, elas são usadas por Deus para que nós possamos ser levados ao melhor. Amém? Em Gênesis 22, 1, vamos ler agora o texto, e eu quero ler o texto
completo com vocês, Gênesis 22, 1 ao 19, esta parte em que fala sobre esta provação, este teste do grande amor de Abraão. Eu quero lê-lo todo hoje, mas eu só vou dá-lo até ao versículo 5. E em Gênesis 22, 1 diz assim: Depois dessas coisas sucedeu que Deus provou a Abraão, dizendo: Abraão, e ele respondeu: Estou aqui. E Deus prosseguiu: Toma agora teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, vai à terra de Moirá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Abraão levantou-se de manhã cedo, preparou o seu jumento e tomou 2 de seus servos e Isaque, seu filho, e tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe havia mostrado. Versículo 4. Ao terceiro dia, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Então Abraão disse a seus servos: Ficai aqui com o jumento, eu e o moço iremos até lá, e depois de te adorar voltaremos. Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou-a sobre Isaque, seu filho, levou também o fogo e a faca e foram caminhando juntos. Versículo 7. Então Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Respondeu Abraão: Estou aqui, meu filho. Isaque perguntou: O fogo e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Versículo 8. Abraão respondeu: Meu filho, Deus mesmo proverá o cordeiro para o holocausto. E os dois iam caminhando juntos. Tendo eles chegado ao lugar que Deus havia mostrado a Abraão, este edificou o altar e arrumou a lenha. Depois amarrou seu filho Isaque e o colocou em cima do altar sobre a lenha. E, estendendo a mão, pegou a faca para imolar o filho. Mas o anjo do Senhor bradou desde o céu: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Estou aqui. Então o anjo disse: Não estendas a mão contra o moço, não lhe faças nada, pois agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, teu único filho. Versículo 13. Então Abraão levantou os olhos e viu atrás de si um carneiro, preso no mato pelos chifres. Abraão foi, pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto no lugar de seu filho. Por isso Abraão chamou aquele lugar Jeová-Jiré, pelo que se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque fizeste isso e não me negaste teu filho, teu único filho, que com certeza te abençoarei e multiplicarei grandemente a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. E a tua descendência dominará a cidade dos seus inimigos, e todas as nações da terra serão abençoadas por meio da tua descendência, pois obedeceste à minha voz. Então Abraão voltou para seus servos e levantando-se, seguiram juntos para Berseba, onde Abraão passou a habitar. Até aqui a palavra do Senhor. O pedido que Deus fez a Abraão parecia ser contraditório. Parecia ser irrazoável. Isaque era o único filho de Abraão, o filho da promessa, onde estava o descanso do futuro, do pacto que Deus fez com Abraão. Quando Deus pediu Isaque a Abraão, ele estava a pôr à prova não apenas a fé de Abraão, mas também a sua esperança e amor. Quando somos postos à prova, a nossa tendência é sempre perguntar: porquê? Porquê eu? Porquê que tem que ser assim? Porquê? Eu não fiz mal nenhum para merecer isto. E nós temos essas explicações na própria palavra de Deus. Deus explica o motivo de nós podermos passar ou termos que passar pelas provações. O primeiro motivo é a purificação da nossa fé, que está em 1 de Pedro 1:6 ao 9, que nós podemos apontar e depois ler em casa, para não ficar muito extenso. A segunda é o aperfeiçoar o nosso caráter, que está descrito em Tiago 1, do 2 ao 4. A terceira e última é proteger-nos do pecado, que nós podemos encontrar em 2 Coríntios 12, do 7 ao 10. Em Gênesis 1,
1 ao 3, vamos voltar a ler, diz assim: Depois dessas coisas sucedeu que Deus provou Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: Estou aqui. E Deus prosseguiu: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, vai à terra de Moirá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Abraão levantou-se de manhã cedo, preparou o seu jumento e tomou 2 dos seus servos e Isaque, seu filho, e tendo cortado de lenha para o holocausto, partiu para o lugar que lhe havia mostrado. Abraão ouviu a palavra de Deus e de imediato ele obedeceu. Pela fé, sabemos que a vontade de Deus nunca contradiz a promessa. Então, Abraão já tinha ouvido em Gênesis 21, 12, por Isaque será chamada a tua descendência. E Abraão não duvidou disso. Vamos abrir em Hebreus 11, 17 até o 19, que nos explica aquilo que Abraão pensou, aquilo que lhe passou pela cabeça naquele momento em que ele entregou o seu filho, sem pensar 2 vezes, em que ele levou o seu filho àquele monte para o entregar a Deus. Hebreus 11, 17 ao 19. Diz assim: Pela fé Abraão, quando provado, ofereceu Isaque para ser sacrificado. Sim, aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de oferecer o seu único filho. No 18 diz assim: sobre o qual se havia falado: a Isaque será contada a tua descendência. Ele considerou que Deus era poderoso até para o ressuscitar dos mortos e assim também, simbolicamente, o recuperou. Vou voltar a ler o 9. Ele considerou que Deus era poderoso até para o ressuscitar dos mortos e assim também, simbolicamente, o recuperou. Então era isto que passava na mente de Abraão. Ele conhecia Deus e ele sabia que Deus não ia contra a sua promessa. Ele sabia que Deus não iria deixar na mão por causa desta prova, deste pedido que Deus tinha feito sobre ele. Abraão não duvidou nem sequer um segundo para dar o seu filho, para entregar o seu filho, para fazer a vontade de Deus, aquilo que Deus lhe estava a pedir. Por mais valioso que fosse para Abraão, era mais valioso para Abraão fazer a vontade de Deus do que ele entregar aquilo que o próprio Deus lhe deu. E ele não duvidou da promessa. Ele entregou Isaque, mas ele também sabia que Deus era poderoso para ressuscitar Isaque. Amém? A fé não depende da explicação para ser colocada em prática. A fé descansa nas promessas de Deus. A fé descansa nas promessas de Deus. Nós devemos colocar isso no nosso coração nesta noite. Devemos colocar isto como certeza, que a fé não depende de uma explicação para ser usada. A fé não depende que nós possamos saber o que vem a seguir, porque senão ela deixa de ser fé. A fé é aquilo que nós colocamos a nossa certeza, mesmo sem ver o que vai acontecer a seguir. E eu vou-vos dar algumas características da fé de Abraão. A primeira característica, Gênesis 22, versículo 1, diz assim: Depois dessas coisas sucedeu que Deus provou Abraão, dizendo: Abraão, e ele respondeu: Estou aqui. E nós podemos ver que Abraão responde com prontidão, mesmo antes de saber aquilo que Deus iria pedir-lhe. Abraão encontra-se pronto para responder ao chamado de Deus. E nós podemos ver que isso é uma característica de fé, de quem acredita, que confia em Deus, é quem coloca a sua vida totalmente na mão de Deus. A segunda característica da fé de Abraão é ele obedece a Deus prontamente, sem sequer questionar. E nós podemos ver isso no versículo 2. Diz assim: E Deus prosseguiu: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, vai à terra de Moirá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. E no 3 diz assim: Abraão levantou-se de manhã cedo, preparou o seu jumento e tomou 2 de seus servos e Isaque, seu filho, e tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe havia mostrado. Abraão rejeitou estas questões sobre a suposta infidelidade de Deus, da parte de Deus,
porque se nós formos analisar, Deus fez uma promessa a Abraão que lhe iria dar um filho, e esse seria o filho que iria trazer a descendência de Abraão, queria levar Abraão para mais filhos, para ser o pai das nações, e Abraão não se questiona sequer sobre isso. Abraão não pergunta a Deus: então Deus, porquê tu me deste o filho depois de eu estar à espera tantos anos, e depois de velho tu dás-me um filho e agora tu estás a pedir-me o meu único filho para sacrifício? Abraão nem sequer lhe passa isso pela cabeça, ele ignora completamente essas questões. Ele entende que Deus não queria o Isaac, Deus queria provar o amor que Abraão tinha por Deus. Amém? A terceira característica de Abraão é uma fé que tem ação e direção. Nós podemos ver isso no versículo 2 e no versículo 3, que nós já lemos. A fé de Abraão não depende do porquê, para quê, ele age e caminha na direção dada por Deus sem questionar, sem perguntar, sem duvidar daquilo que Deus estava a propor-lhe. A quarta característica que nós vamos ver hoje, a quarta e última, é uma fé que transforma as provas em adoração. Nós podemos ver isso no versículo 4 e versículo 5. Ao terceiro dia, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Então Abraão disse a seus servos: ficai aqui com o jumento, eu e o moço iremos até lá, e depois de adorar, voltaremos. Reparem que Abraão diz que ele e Isaac iriam até lá, até aquele lugar que Deus tinha indicado, iam prestar adoração a Deus e eles iriam voltar. Como é que Abraão podia dizer isso se Deus pediu o sacrifício do seu filho? Será que Abraão estava a pensar em trazer o corpo do seu filho morto para casa? Ou será que Abraão sabia perfeitamente, como nós lemos, que Deus iria prover, que Deus iria trazer provisão, nem que fosse com esse milagre de ressuscitar o seu filho? Mas Abraão é bem claro ao dizer que ele irá voltar, que nós voltaremos. Ele estava a incluir Isaac. Então Abraão tinha esta total confiança em Deus, que mesmo que ele tivesse que sacrificar o seu filho, mesmo que ele tivesse que apunhalar o seu filho como holocausto a Deus, mesmo assim, que ele podia esperar da parte de Deus o ressuscitar do seu filho, ou a provisão de um cordeiro para ele poder sacrificar em holocausto a Deus. E o que é que nós podemos tirar deste pequeno texto que nós lemos, destes 5 versículos sobre a fé de Abraão, sobre esta prova do amor de Abraão por Deus? O que é que nós podemos tirar para a nossa vida hoje, irmãos? Nós podemos ver que Abraão não duvida nem por um segundo, não duvida, não deixa de responder ao chamado de Deus, não deixa de estar pronto, mesmo que este chamado, que esta prova pareça que vá contra a promessa que Deus lhe tinha feito, que ele tanto desejou ter, o seu filho Isaac, que ele esperou tanto tempo. Mesmo assim, ele não duvidou, ele entregou, ele tem e mostra-nos esta confiança total em Deus, esta dependência de Deus, este amor acima de todas as coisas. E hoje eu faço essa pergunta para nós, para mim também, para ti aí em casa, eu faço essa pergunta. Será que a nossa fé não é de tal maneira confrontada com a palavra de Deus, para que nós hoje pudéssemos e possamos pensar sobre isto, sobre a fé de Abraão, para que haja aperfeiçoamento através da palavra de Deus, para que nós possamos parar de pensar nas coisas que nós adquirimos, nas coisas que nós temos, nas coisas que nós colocamos como prioridade da nossa vida, e começamos hoje a pensar que realmente nós devemos estar como Abraão estava, totalmente dependentes de Deus, sem duvidar, caminhando para onde Deus o chamava. Abraão foi chamado da sua parentela, da sua família, e ele foi mandado para uma terra que ele nem sequer sabia para onde ia. E ele não duvidou, ele agarrou nas suas coisas, na sua esposa, nos seus criados, em todas as coisas que ele tinha, e ele foi. Ele não duvidou, ele não olhou para trás. E todas essas provas que nós aqui atrás já falamos, já referimos, esses testes, o teste da fome, o teste da comunhão, o teste da luta, o teste da riqueza, o teste da paciência, e este último teste que nós estamos aqui a abordar, que é o teste do seu maior amor, de entregar aquilo que ele mais amava a Deus. Será que tu estás
com a tua vida diante de Deus de tal maneira que ao leres a vida de Abraão, ao leres sobre a vida de Abraão, sobre esses testes, sobre tudo aquilo que ele fez por Deus, sobre aquilo que ele se entregou, da maneira como ele se entregou a Deus, será que nós não somos confrontados? Será que a nossa fé de hoje não está a ser humilhada pelas Escrituras? Porque realmente estes homens a que a palavra se refere, eles têm realmente um relacionamento íntimo com Deus e às vezes nós temos esta moral, vamos dizer assim, de dizer que eu tenho Deus acima de todas as coisas, mesmo quando nós não sacrificamos nada, quando nós continuamos muitas vezes com a nossa vida medíocre, vida que não tem oração, vida que não tem busca pela palavra. A palavra de Deus mostra-nos que há um renovo, há uma transformação quando nós dependemos de Deus, quando nós somos aprovados nessas provas que Deus nos coloca. E a palavra de Deus também nos mostra que nós iremos ter tentações por causa do nosso pecado, do pecado que habita dentro de nós, porque nós somos pessoas caídas desde Adão e Eva. Não há nenhum justo sequer sobre a face da terra, ninguém que consiga justificar-se ou ser santo como Jesus foi santo. Então nós precisamos de ter este despertar para podermos ter esta fé inabalável, esta fé que não depende de respostas, esta fé que não depende de pensamentos ou de questões ou de o porquê de estar a acontecer, esta fé que não depende de nós nos colocarmos como vítimas, mas que depende essencialmente e principalmente da vontade de Deus, seja ela qual for, mesmo que ela pareça completamente louca na nossa vida depois de Deus ter colocado promessas sobre ela. Nós devemos colocar o nosso coração firmado em Deus. E quem fala de Abraão, fala de José, que foi vendido pelos seus irmãos, fala de Moisés, que estava com um povo no seu cuidado, de repente aparece um mar vermelho à sua frente e este povo a depender daquilo que Moisés iria fazer a seguir. E Moisés não duvidou. Quando Deus disse para ele abrir aquele mar, ele abriu aquele mar. Ele proferiu aquilo que Deus disse. A palavra de Deus tem poder. E nós precisamos de conhecer intimamente esse Deus, sem duvidar um segundo sequer, porque realmente na nossa vida vai-nos ser pedido muitas coisas. E nós vamos passar por muitas provas, até que realmente nós sejamos aperfeiçoados e aprovados pelo nosso amado Deus. E Ele sabe o que é melhor para nós, porque nós lemos em Tiago que todas essas provas nos aperfeiçoam, todas essas provas trazem esta fé forte, esta fé que não se abala, esta fé que não desvanece, não desaparece por causa das circunstâncias, que não depende das circunstâncias, mas que depende totalmente em Deus. E nós temos que ter esse discernimento sobre a nossa vida. Nós temos que ser enfrentados pela palavra de Deus. A palavra tem que nos ler, tem que mostrar aquilo em que nós temos que ser aperfeiçoados, naquilo em que nós temos que mudar. Se a palavra de Deus não mudar a circunstância da vida de um homem, a palavra de Deus não está a ser usada corretamente. Tem que haver mudança, tem que haver sacrifício, tem que desaparecer a vontade da carne e começar a haver uma dependência totalmente em Deus. Às vezes nós lemos a Bíblia e pensamos que essas provações, que essas coisas que os discípulos passaram, que essas coisas que Abraão, que Moisés, que José, que Davi passaram na Bíblia e muitos outros, como Jó, todas essas coisas que eles passaram são para super crentes, são para pessoas que deixaram as suas vidas, que deixaram as suas famílias, que isto e aquilo. Nós damos desculpas para que a nossa vida não seja mudada, porque realmente nós gostamos da vontade da carne. Só que tem que haver mudança. Jesus tem que aparecer em nós, o caráter dele tem que aparecer em nós, porque ele é bom e nós não somos. Se nós queremos alcançar a Deus, a Jesus Cristo, ser aprovados, ser um dia recebidos no céu pelo nosso amado, pelo nosso Abba Pai, nós temos que nos sujeitar à palavra de Deus, aos seus mandamentos, às suas regras. Esta é uma palavra de exortação hoje. É uma palavra não só de exortação, mas uma palavra que também aquece o nosso coração. Abraão passou por estas provas. É claro que Abraão, 2 ou 3 delas, ele não saiu aprovado porque ele duvidou,
mas na última prova, depois de ele ter sido aperfeiçoado a cada prova, na última prova ele mostrou que o amor de Deus era mais importante do que qualquer outra coisa na sua vida. E ele foi aprovado. E nós vemos que através de Abraão nós temos a nossa fé. E nós temos que nos espelhar em Abraão, em todos os dias da nossa vida. Vai haver coisas difíceis? Vai. A Bíblia diz, Jesus diz na sua palavra que no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, porque eu venci o mundo. As promessas de Deus, elas prevalecem acima de qualquer outra coisa. Deus vela pela sua palavra para a fazer cumprir. E nós temos que conhecer esse Deus que não mente, que não é mentiroso, que não falha, que não é infiel, que Ele é fiel em todo o tempo, mesmo quando nós não somos fiéis. E isto é o que eu quero deixar para vocês hoje. Que nós possamos esquadrinhar a nossa vida, bem lá no fundo do nosso ser, sermos sinceros. Que nós possamos ser sinceros hoje e possamos dizer, Senhor, realmente a minha fé não é como a fé de Abraão. Ainda tenho muita coisa que mudar, ainda tenho muita prova em que eu tenho que ser aprovado, em que eu tenho que passar e tenho que te reconhecer que tu estás comigo, seja qual for a maneira como tu tratas comigo, seja qual for a prova que tu me colocares, eu confio em ti. Nós temos que ser dependentes de Deus. Se nós não formos dependentes de Deus, nós vamos tentar sempre fazer com a nossa força, ir pela nossa força, ir pelas nossas obras, pensar só no nosso ego, pensar que é por nós que ganhamos a salvação, que é pela minha força, que é pela minha maneira de fazer, minha maneira de falar, porque eu sou muito intelectual, porque eu tenho estudos, porque eu tenho dinheiro, ou porque eu tenho posses, ou porque eu posso. E isto retira Jesus do centro, retira a cruz do Evangelho. Jesus morreu naquela cruz para que nós pudéssemos ter vida, para que nós pudéssemos ser fortalecidos, porque nós não conseguíamos ir, porque nós não conseguíamos prosseguir, nós não conseguíamos cumprir a lei, nós não conseguíamos, nós éramos falhos, nós somos falhos, nós não tínhamos nada de bom para mostrar a Deus, para chegar novamente, para nos reconciliarmos com o nosso Deus Salvador, com o nosso Pai, com o nosso Criador. Então Jesus deu a sua vida para que nós pudéssemos ser dependentes dele. Eu sei que esta palavra, ela fere o nosso coração de alguma maneira, porque dependente de alguma coisa, nós temos que negar que nós somos suficientes. E o ser humano custa-lhe a negar essa autossuficiência. Mas nós precisamos desse Salvador. Que hoje os nossos joelhos possam se prostrar. Que nós possamos estar diante dele humilde como ele é humilde. Como ele é fiel. Não por rebeldia, mas por humildade, por entrega, como ele fez. Ele não quis ser igual a Deus, ele quis obedecer-lhe. Ele veio para servir a todos. E nós temos que aprender com Jesus e aprender com estes homens que a palavra de Deus nos deixa, para que nós possamos entender, para que nós possamos colocar a nossa vida consoante aquilo que é certo, consoante aquilo que dá resultados, dá fruto. Amém? Fecha os seus olhos, vamos orar. Obrigada, Deus, por esta noite, Senhor. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Obrigada porque nós podemos, Senhor, nos espelhar, Senhor, em Abraão, Senhor, para podermos, Senhor, examinar o nosso coração, Senhor, examinar, Senhor, as nossas atitudes, Pai, as nossas escolhas, aquilo, Senhor, em que nós temos colocado a nossa confiança, Pai. Senhor, que nós possamos hoje mudar, Senhor, a nossa maneira de pensar, Senhor, a nossa maneira de questionar, Senhor, a nossa maneira de nos colocar, Senhor, diante das provações, Pai. Senhor, ajuda-nos, Pai, ajuda-nos a ser, Senhor, como foi também Abraão, Senhor, que é aquele que, Senhor, serve como exemplo da fé, Senhor, nas nossas vidas, Deus, Senhor, que nós possamos ser como ele, Senhor, passando prova através de prova, para que, Senhor, na última, Deus, nós possamos ser aprovados e te colocar, Senhor, acima de todas as coisas, Pai. Como é maravilhoso nós podemos depender de Ti, porque, Senhor, Tu não falhas, porque Tu és santo, Deus, porque Tu nos completas, Senhor, porque Tu retiras o mal que está em nós, o nosso pesar, Senhor, a cruz pesada, Senhor,
de nós, Pai, e trazes, Deus, o teu fardo leve, Senhor, trazes a tua palavra que liberta, Senhor, as tuas águas que cessam toda a sede, Deus. Senhor, tu és o nosso conforto, a nossa esperança, Senhor. Tu és, Senhor, aquilo, Senhor, que nos leva para a frente, Deus, que nos faz seguir na batalha, Deus, porque sabemos que tu estarás sempre connosco. Senhor, que tu não és homem para mentires, Deus, nem homem para falhares, Deus. Não és, Senhor, tu és santo e tu irás estar sempre, Senhor, do nosso lado, Deus. Senhor, te agradeço. Te agradeço e te peço que haja um despertar do nosso coração, Senhor. Haja, Senhor, despertar da nossa mente, Deus, no dia de hoje, Pai, que quando formos, Senhor, nos deitar, Senhor, que o Espírito Santo traga, Senhor, à nossa consciência, Senhor, o quanto, Senhor, nós estamos a perder, Senhor, quando nós, Senhor, nos limitamos por aquilo que sabemos fazer ou por aquilo que nós temos força para fazer, Senhor. Quando nós duvidamos, Deus, que Tu és o Deus do impossível, que podes todas as coisas, Deus, e que nós temos que estar, Senhor, completamente ligados a Ti, Senhor, ignorando, Deus, as vozes do mundo, Senhor, ignorando os movimentos mundanos, pecaminosos, Deus, a vontade do nosso corpo, Senhor, que é provisório, Senhor, que, Senhor, não nos dá nada eterno, Pai, e, Senhor, colocando, Senhor, acima de todas as coisas aquilo que é eterno, Pai, colocando, Senhor, o nosso coração, o nosso tesouro maior, Deus, nos céus, Pai, Senhor, no Teu regaço, confiando que Tu cuidas de todas as coisas, Pai, em nome de Jesus, Pai. Te entrego a cada um, Senhor, te entrego, Senhor, a minha vida também, Senhor, a minha casa, a minha família, a família de cada um que nos assiste, Senhor, para que haja, Senhor, uma transformação genuína, Senhor, um nascer de novo, Senhor, uma conversão de dentro para fora, Pai, para que nós possamos, Senhor, também partilhar deste tão grande amor que Tu tens tido por nós, Senhor, que nos proteges, Senhor, que estás connosco em todo o tempo, Senhor, que, Senhor, nos provas, Senhor, a nós, Pai, que Tu és, Senhor, realmente o nosso Pai, Senhor, que cuida de nós, que está, Senhor, todos os dias, tanto no bem como no mal, Senhor, Tu estás, Senhor, sempre diante de nós, Senhor, sempre, Senhor, do nosso lado, Pai, para nos ajudar, Senhor, a seguir em frente, Senhor, até, Senhor, que Tu nos chames para a Tua glória, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Te agradecemos, Pai. Amém. Glória a Ti, Senhor. Amém. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre esta palavra e talvez noutra sexta-feira eu possa trazer o segmento desta palavra, porque só lemos o versículo 1 ao versículo 5. Então que realmente esse possa ferir o teu coração e possa trazer à tua mente, à tua maneira de agir, à tua maneira de pensar, à tua maneira de atuar. É a maneira de Abraão, esta confiança total que ele tinha em Deus. Amém? Um beijinho para todos vocês e nós encontramos-nos às 10 da manhã de domingo. Não te esqueças, é o nosso culto, aparece, vem cultuar connosco, vem estar connosco, vem ouvir a palavra, louvar. Vamos louvar juntos porque nós somos e fazemos parte do corpo de Cristo e os membros têm que estar uns com os outros, juntos, e Deus tem que estar como cabeça do seu corpo, para que nós possamos estar diante de Deus aprovados, possamos nos ajudar-nos uns aos outros, nos exortar-nos uns aos outros, para que nós não possamos padecer nesta terra, em nome de Jesus. Um beijinho para todos vocês. Tchau.